Imagine uma figura tão grandiosa que seu nome ecoa há 3 milênios como sinônimo de riqueza, poder e, acima de tudo, sabedoria inigualável. Um homem cuja fama atraía rainhas de reinos distantes, dispostas a cruzar desertos apenas para testemunhar sua genialidade. Mas será que você conhece o verdadeiro Salomão? Não aquele da parábola do bebê dividido ao meio, nem apenas o autor da mais sensual poesia bíblica. Estamos falando de um rei que desafiou os limites entre o sagrado e o profano, um estrategista que dominava demônios, decifrava os segredos da natureza e deixava até faraós de joelhos com sua astúcia. Prepare-se para mergulhar na história de um governante que foi muito mais do que um sábio, foi um enigma vivo. Filho do lendário Davi, o pastor que derrubou Golias e encantou Saul com sua harpa, e de Batseba, a mulher cujo banho despertou uma paixão proibida e um crime, Salomão nasceu de uma união marcada por sangue e arrependimento. Seu nome, aliás, não é mera coincidência. Shalom, paz, foi o presente divino após a reconciliação de Davi com Deus, um símbolo de esperança depois da tempestade. Mas a ironia do destino é cruel, seu caminho até o trono foi uma batalha sangrenta. Enquanto seu meio-irmão Adonias, apoiado por generais, se autoproclamava herdeiro, os sacerdotes e o profeta Natã arquitetavam um golpe. Com a bênção de Davi ainda em vida, Salomão foi coroado, e a rebelião que se seguiu provou que a paz, às vezes, precisa ser conquistada com espada em punho. O que torna Salomão único não é apenas seu império de ouro ou seu harém de 1000 mulheres, mas a maneira como obteve sua sabedoria. Diante de Deus, que lhe ofereceu qualquer desejo, ele poderia ter pedido eternidade, riquezas ou a cabeça de seus inimigos. Em vez disso, escolheu o dom de julgar com justiça e recebeu tudo mais como bônus. Sua fama se espalhou, desde o julgamento das 2 mães, onde uma preferiu perder o filho a vê-lo morto, até lendas de que entendia a linguagem dos animais e desvendava culpas com um simples olhar. Em um caso memorável, um homem de 2 cabeças apareceu perante ele reclamando herança. Salomão, com um teste de vinagre derramado sobre uma das cabeças e o grito de dor da outra, provou que se tratava de um só corpo. Genialidade pura ou um truque de mestre? Talvez ambos. Mas sua inteligência não se limitava a salões de justiça. Quando precisou de operários egípcios para construir seu templo, o faraó, temendo pela vida deles, enviou-os com caixões e mortalhas. Salomão, ao recebê-los, escreveu de volta: agradeço pelos sudários, afinal, sempre precisamos de mais. Uma resposta cortante que revelava: ele não só antevia as jogadas alheias como as transformava em vantagem. Seu trono, dizem as crônicas rabínicas, era uma maravilha mecânica de ouro, com leões e águias que se moviam em sincronia, um símbolo de que até a natureza se curvava à sua vontade. Salomão foi um paradoxo ambulante, o homem que ergueu o templo de Jerusalém e escreveu cânticos de amor ardente, o rei que dialogava com Deus e, segundo rumores, flertava com forças obscuras. Sua história é um labirinto de luz e sombra, onde cada feito parece mais incrível que o anterior. E se você acha que já sabe tudo sobre ele, prepare-se, a verdade é muito mais fascinante do que a lenda. O trono de Salomão não era apenas um assento de poder, era um espetáculo mecânico de engenhosidade divina, onde cada detalhe gritava soberania e mistério. Imagine, na 4ª degrau, uma águia de ouro enfrentava um pavão, no 5º, um gato erguia-se diante de um galo, no 6º, um pardal desafiava uma pomba. E no topo? Outra pomba, está com garras de águia, esmagando um falcão entre suas patas, uma metáfora cruel e poética do domínio de Israel sobre as nações pagãs. Não bastasse, ao lado, um candelabro de ouro puro, com 7 braços de cada lado, em um, os nomes dos 7 patriarcas, Adão, Noé, Sem, Abraão, Isaque, Jacó e Jó, no outro, os nomes dos sacerdotes que moldaram a fé, Levi, Coate, Amron, Moisés, Arão, Eleazar e Tamar, ou, para alguns, Hur, porque a tradição adora um bom debate. Acima deles, um jarro de ouro transbordando azeite sagrado, alimentado por uma concha dourada onde estavam gravados os nomes de Nadab, Eliezer e seus 2 filhos, detalhes que transformavam um simples objeto em um manifesto teológico. Mas o verdadeiro show começava quando Salomão se aproximava. Vinhas de ouro, 24 ao todo, entrelaçavam-se sobre o trono, projetando uma sombra calculada sobre a cabeça do rei. Um sistema de engrenagens ocultas fazia o trono segui-lo como um cão fiel, ajustando-se a cada passo. Ao atingir a 1ª degrau, um touro mecânico estendia a pata, oferecendo apoio, no 2º, um urso repetia o gesto, no 3º, um leopardo. E assim por diante, até que, no 6º degrau,
águias douradas erguiam o rei nos ares, depositando-o suavemente no assento. Nesse momento, uma serpente de ouro se enroscava aos seus pés, enquanto orelhas gigantescas desdobravam suas asas sobre ele, coroando-o. A coreografia não terminava aí, um pombo descia do alto, arrancava um pergaminho da Arca da Aliança e o depositava nos joelhos de Salomão, sinal de que a justiça estava prestes a ser servida. E quando o sinédrio se reunia ao redor do trono para julgar o povo, as rodas giravam, os animais rugiam e as aves gritavam em uníssono, um coro mecânico que fazia tremer qualquer mentiroso ousado o suficiente para falsificar um testemunho. Há quem diga que, para sentar-se nesse trono, Salomão era carregado por uma procissão de bestas, um lobo o recebia em seus chifres, passando para um leão, que o entregava a um carneiro, até que, finalmente, um demônio, sim, um demônio, o depositava no assento de ouro cravejado de safiras, pedras que, segundo a lenda, foram roubadas do próprio céu. 6 degraus de cristal e joias, arcos que se transformavam em palmeiras para sombrear a cabeça do rei, e um mecanismo tão preciso que, ao sentar-se, uma serpente de prata girava uma roda, fazendo as águias abrirem suas asas sobre ele. Um leão coroava sua cabeça, outro colocava em suas mãos o cetro de ouro. Era teatro, era poder, era magia e ninguém, absolutamente ninguém, conseguia replicar seu funcionamento. Até que chegou Shishak, o faraó ambicioso. Ao saquear Jerusalém, levou o trono para o Egito, onde ele permaneceu até Senaqueribe conquistá-lo e ser, por sua vez, derrotado por Ezequias, o 13º rei de Judá. Mas a maldição do trono era clara, quem o possuía sem merecê-lo, pagava o preço. O faraó Neco, ao tentar usá-lo, foi atacado por um dos leões e ficou aleijado. Nabucodonosor, que o herdou depois, teve o mesmo destino. Os persas o guardaram por séculos, até que Agasfer, ou melhor, os Agasfers, já que o nome pertence a 3 reis distintos, tentou sentar-se nele, e falhou. Ninguém sabe por quê. Talvez o trono fosse uma farsa. Talvez os cronistas, exaustos de tanta fantasia, simplesmente desistiram de explicar. Mas se Salomão era conhecido por algo além de sua sabedoria e riqueza, era por suas mulheres ou, mais precisamente, pelo abismo que elas cavaram sob seus pés. 700 esposas. 300 concubinas. Um harém que faria até Calígula corar. E aqui está o detalhe cruel: a Bíblia, que adora enumerar genealogias e medidas de templos, só se dá ao trabalho de nomear uma delas, Naamá, a Amonita, mãe de Roboão, seu sucessor. As outras? Somente números, sombras, corpos sem voz, exceto quando serviam para arrastar Salomão para a ruína. Porque o verdadeiro pecado não foi o número, mas a origem. Princesas moabitas, amonitas, hititas, edomitas, cada uma trouxe consigo não apenas sua beleza, mas seus deuses. E Salomão, o homem que dialogava com Javé, permitiu que Astarote, Moloch e Quemos fossilizassem seu coração. A filha do faraó, em especial, foi sua queda. Casou-se com ela na noite em que terminou o templo ou, segundo outros, no 4º ano de seu reinado, quando as fundações ainda sangravam suor. Ela lhe trouxe 1000 instrumentos musicais, cada um dedicado a um ídolo diferente, e pendurou sobre sua cama um dossel bordado com pedras que brilhavam como estrelas, tão hipnótico que Salomão, ao acordar, confundia a luz das joias com a aurora, e voltava a dormir, deixando o sacerdote sem as chaves do templo para o sacrifício matinal. Sua mãe, Batseba, teve que intervir, arrastando-o da cama às 4 da tarde, enquanto Jerusalém já murmurava sobre a ira divina. E não era para menos, enquanto Salomão se perdia nos braços da egipícia, Deus ponderava se não seria melhor apagar Jerusalém do mapa, junto com o templo recém-construído. Há uma lenda que diz que, quando Salomão se casou com a filha do faraó, o anjo Miguel, ou Gabriel, dependendo da versão, cravou seu cajado no fundo do mar. Do lodo que se acumulou ao redor, nasceu uma ilha, a mesma que, séculos depois, se tornaria Roma. Sim, aquela Roma, a eterna inimiga de Jerusalém. Coincidência? Ou um aviso divino de que alianças com o Egito só trariam ruína? Mas o verdadeiro problema não eram as mulheres em si, e sim o que elas representavam, uma infecção espiritual. Cada deusa estrangeira que Salomão permitiu entrar em seus aposentos era um prego a mais no caixão de seu reinado. E quando ele, o homem que construiu um templo com a ajuda de anjos e demônios, começou a erguer altares a Astarote e a oferecer incenso a Milcom, o Deus de Israel não teve escolha a não ser retirar sua proteção. O templo, obra-prima de Salomão,
foi erguido com pedras que se moviam sozinhas, cortadas pelo Samir, um verme mágico trazido do paraíso por uma águia, ou, segundo o demônio Asmodeu, roubado do rei dos mares por um galo de Montana. Os operários de Salomão encontraram o ninho da ave, bloquearam-no com um vidro, e quando o galo voltou, desesperado, usou o Samir para quebrá-lo. O grito do animal assustou o verme, que caiu nas mãos dos homens. Assim, as pedras do templo foram talhadas sem martelo, sem barulho, como se o próprio céu as tivesse esculpido. Salomão planejou, financiou e executou a construção do templo não como um homem, mas como um intermediário entre o divino e o terreno. E no entanto, no final, foram suas mãos, as mesmas que seguiam planos celestiais, que ergueram altares para deuses que odiavam Javé. A ironia! O templo, concebido para ser a morada eterna de Deus, sobreviveu a Salomão. Seu legado. Um reino dividido, um filho rebelde, e uma lição amarga: até o homem mais sábio do mundo pode ser derrubado por um beijo. O templo não foi erguido como um simples abrigo de pedra, mas como o espelho celestial da tenda sagrada que acompanhou Israel pelo deserto, só que desta vez, não em linho e madeira, mas em cedro do Líbano, ouro batido e bronze reluzente, esculpido com uma precisão que desafiava a mão humana. Era o dobro do tamanho da original, porque a glória que abrigaria não caberia em dimensões menores. 7 anos de trabalho incansável, 7 anos em que cada martelada ecoava como um hino, cada viga colocada era um verso de uma poesia divina. E quando a última pedra foi assentada, Salomão não poupou o sangue. 120.000 ovelhas e 22.000 touros foram imolados em um holocausto que pintou os altares de vermelho, como se o próprio céu exigisse um preço pela morada que lhe preparavam. Mas Salomão, o homem que falava com Deus, também falava com o futuro. Ele sabia que aquelas paredes não durariam para sempre. As mãos que ergueram o templo eram as mesmas que, em segredo, cavaram um esconderijo subterrâneo, um labirinto de sombra onde o mais sagrado dos tesouros seria guardado, a Arca da Aliança. Dizem que, para cada um dos 10 candelabros de ouro puro que iluminavam o Santo dos Santos, Salomão gastou 1.000 talentos do metal mais precioso, refinado 1000 vezes no fogo até restar apenas um. Ouro queimado pela purificação, como se a própria riqueza tivesse que ser castigada antes de servir ao divino. E então, havia as árvores. Não qualquer vegetação, mas árvores de ouro plantadas no átrio do templo, cujos ramos se curvavam sob o peso de frutos dourados. Quando o vento soprava, e só soprava por ordem de Deus, os frutos caíam, e os sacerdotes os colhiam como maná sagrado. Até o dia em que os pagãos invadiram. As árvores, que floresciam sob a bênção, murcharam na hora, como se a blasfêmia das mãos estranhas fosse veneno. Mas a lenda sussurra que elas voltarão a dar frutos quando o Messias pisar aquele chão. E aqui, não posso deixar de pensar na figueira amaldiçoada por Jesus. Será que também ela esperava a hora certa para renascer? No entanto, mesmo esse gesto de devoção extrema não salvou Salomão da crítica ácida dos Tanaim, aqueles mestres da lei que esquadrinhavam cada ato como se fosse um texto sagrado à procura de erros. Para eles, a magnitude do templo não era prova de piedade, mas de soberba. Quando Salomão tentou introduzir a arca no Santo dos Santos, as portas do templo se fecharam sozinhas, como se o próprio edifício recusasse abrigar um coração inchado de orgulho. Foi então que o rei, percebendo o aviso, entoou: erguei, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. As portas, ainda hesitantes, perguntaram: quem é este Rei da Glória? E Salomão, humilhado pela própria presunção, respondeu: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na guerra. Só então as portas se abriram, mas não sem antes lembrá-lo de que a glória não era sua, mas de aquele que o ungira. E no entanto, o templo foi apenas o início. Salomão não construía para si, e ele esculpia impérios. Em Jerusalém, ergueu um complexo palaciano que desafiava a imaginação, o Domus Libani, feito inteiramente de cedro, com colunas que pareciam tocar o céu, o Salão dos Pilares, onde a justiça era servida como um banquete e, claro, os aposentos para a filha de Faraó, porque até um rei escolhido por Deus precisava de alianças políticas, e o Egito era um preço que valia pagar. As outras esposas? Bem, elas ficavam em outro lugar. Algumas coisas até Salomão não conseguia justificar. Mas seu gênio não conhecia fronteiras. Fora de Jerusalém, reconstruiu cidades como Palmira, transformando ruínas em joias do deserto, e ergueu portos como Ezion-Geber, de onde partiam navios carregados de ouro, marfim e especiarias, porque um reino sem comércio é um reino sem poder.
As lendas judias dizem que, em seu auge, Salomão não governava apenas Israel, mas o mundo todo. Animais se curvavam a ele, demônios lhe traziam pedras preciosas como tributo, e até os anjos, dizem, lhe davam audiências. Seu jantar era servido por leões domesticados, e as aves do céu lhe ofereciam suas penas como presente. Mas entre todas as criaturas, uma se destacava, uma águia gigante, tão leal quanto feroz, que executava suas ordens com a precisão de um general. Um dia, Salomão lhe deu uma missão impossível: encontrar o verme Samir, uma criatura mítica capaz de cortar pedras sem ferro, o segredo para esculpir as pedras do templo sem o ruído das ferramentas, que profanaria o trabalho sagrado. A águia voou até os confins da terra, mas o que Salomão realmente queria era voar nela. E por que não? Se você tem uma águia do tamanho de um navio e um trono feito de luz, por que não montar nas costas dela e surfar os ventos como um deus? Bem, exceto pelo pequeno detalhe de que a Torá proíbe misturar espécies, mas quem ia fiscalizar o rei mais sábio do mundo? E assim, Salomão instalava seu trono de luz, sim, aquele mesmo que brilhava como o sol, nas costas da águia e partia para lugares onde nem os anjos ousavam ir. Um de seus destinos favoritos? O Tese da escuridão, uma montanha onde Deus havia acorrentado os anjos caídos, Uza e Azael. A águia pousava nas correntes que os prendiam, e Salomão, com seu anel mágico, sim, chegaremos lá, ordenava que revelassem os segredos do universo. Os demônios, tremendo, obedeciam. Afinal, quem resistiria a um homem que carrega um trono voador e um anel que domina até o inferno? Mas se uma águia gigante não fosse suficiente, Salomão tinha um tapete voador. Não um qualquer, um tecido de 100 quilômetros de comprimento por 100 de largura, feito de seda verde e fios de ouro, capaz de carregar milhares de pessoas de uma vez. Era nele que o rei passeava por seu império, observando de cima como um deus olha para seus súditos. Até o dia em que o vento, cansado de sua arrogância, jogou 40.000 homens no abismo, uma lição brutal de que nem mesmo um tapete mágico aguenta um ego desmedido. E então veio a lição final. Voando sobre um vale de formigas, Salomão ouviu uma rainha mirim ordenar às suas súditas: entrem em suas casas, ou os exércitos de Salomão vos esmagarão. Intrigado, o rei perguntou por que ela falava assim, e a formiga respondeu: porque se minhas filhas olharem para a sua glória, esquecerão de louvar a Deus, e isso será sua ruína. Salomão, divertido, quis saber se havia alguém no mundo maior do que ele. A formiga, sem pestanejar, disse: eu. Pois Deus não teria enviado você para me colocar em sua mão se eu não fosse superior. Furioso, Salomão a jogou no chão. Mas a formiga riu: você é filho de Davi, sim, mas também filho de Batseba, uma mulher alheia. Sua glória é emprestada. E ali, o homem que conversava com demônios e montava em águias caiu de joelhos, esmagado pelo peso de uma verdade que nem todo o ouro do mundo poderia comprar. As profecias que anunciavam a ruína da humanidade tremiam diante de seu poder. Como castigo, cada demônio era obrigado a servir, transportar pedras, talhar mármore, tecer cordas, trabalhos humildes, quase servis. Mas como isso funcionava na prática? Salomão, com um gesto soberano, imprimia o selo de seu anel sobre cada entidade rebelde. Esse selo, que revelarei em detalhes mais adiante, continha não apenas palavras de poder, mas também os segredos zodiacais que regiam as forças demoníacas. Um exemplo? O demônio sufocante, cujo signo é Virgem, uma referência velada a Zeus, cujo mito ecoa na própria estrutura do cosmos. Ao perceber o alcance de sua nova autoridade, Salomão passou a convocar os espíritos um a um. Interrogava-os sobre suas hierarquias, os astros que os governavam e, acima de tudo, qual anjo os dominava. Mas antes que você descarte essa narrativa como mera fábula, observe: elementos dessa história alinham-se tanto à Bíblia quanto ao Alcorão. No Surata 27, versículo 17, o texto sagrado islâmico sugere que Salomão exercia controle direto sobre tudo que Alá criará, dos animais aos djinns. E aqui reside um detalhe crucial: esses djinns não são os gênios das lâmpadas mágicas das Mil e Uma Noites. Eles pertencem a um folclore árabe ancestral, mais próximo dos daimones de Platão, 385 a.C., do que dos demônios ocidentais, seres intermediários, nem divinos nem humanos, que transitam entre os deuses e os mortais. Assim como as entidades que Salomão subjugava, segundo os textos sagrados, e que por vezes interferiam na vida humana, tentando arrastar os descrentes para caminhos sombrios. E o anel?
Quando segurado sobre o fogo, revelava inscrições enigmáticas, quase élficas, gravadas em sua superfície. A resposta está no hexagrama, a estrela de 6 pontas, também conhecida como estrela de Davi ou selo de Salomão. Esse símbolo, encontrado em arquiteturas do Oriente Médio desde o século II d.C., já era citado por Pitágoras como uma ponte entre o céu e a terra. Os cabalistas modernos, em seu Zohar, associam seus vértices aos profetas Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Maomé. Os maçons, por sua vez, afirmam que a hexagrama está ligada não apenas a Salomão e ao seu templo, mas também aos demônios escravizados por seu anel. Dizem que o nome místico de Deus foi descoberto em uma placa de ouro, resgatada de um esconderijo subterrâneo nos alicerces do santuário. Mas se o anel carregava o nome divino e a hexagrama, de onde surgiu a frase tudo passa, e isto também passará? A resposta é tão surpreendente quanto irônica: a culpa é de Walter Scott. Em 6 de novembro de 1813, o escritor escocês enviou uma carta a Lord Byron, na qual mencionava uma fábula oriental sobre um sultão que pediu a Salomão uma inscrição para seu anel, algo que servisse tanto para moderar a euforia nos momentos de glória quanto para suavizar o desespero nas horas sombrias. A sentença proposta pelo sábio judeu, segundo Scott, era perfeita, e isto também passará. O problema? Nenhuma fonte anterior a essa carta registra tal história. Scott afirmava ter lido o relato em algum livro inglês ou francês, mas até hoje ninguém o encontrou. Sua biografia, publicada em 1837, popularizou a frase, transformando-a em um axioma universal. Quanto ao fim de Salomão, as versões divergem. Uns dizem que morreu na pobreza, outros, que manteve seu trono até o último suspiro. Mas há um consenso em uma coisa: ele viu 3 mundos, uma metáfora para suas 3 existências. Para alguns, foi um homem comum, depois um rei, e novamente um homem comum. Para outros, reinou, caiu, e reconquistou seu lugar. A lenda mais perturbadora, porém, fala de um anjo que usurpou seu rosto e seu trono. Certa vez, uma mulher, batendo nele com um cajado enquanto lhe servia um prato de grão de bico, gritava: Salomão está em seu trono, e você ousa dizer que é o rei? A queda, no entanto, é atribuída a Asmodeu, o demônio que Salomão mantinha acorrentado. Em um momento de insana curiosidade, o rei perguntou: qual é a superioridade dos demônios sobre os homens? Asmodeu respondeu que mostrá-la-ia, se Salomão o libertasse e lhe entregasse o anel. Contra toda lógica, o sábio concordou. O demônio então o engoliu ou, em outras versões, arremessou a centenas de quilômetros, cuspindo-o do céu como um osso indesejado. Enquanto isso, Asmodeu sentava-se no trono, imitando o rei com uma precisão diabólica. O verdadeiro Salomão, reduzido a um mendigo, foi levado perante o Sinédrio, o Supremo Conselho Judeu. Ao verificarem que o trono estava ocupado por um impostor, os sábios devolveram ao legítimo monarca um novo anel e uma corrente com o nome sagrado de Deus gravado. Ao vê-los, Asmodeu fugiu. Mas Salomão nunca mais foi o mesmo. Passou a dormir cercado por 60 guerreiros armados, temendo que as sombras voltassem a roubar sua coroa. A outra versão, ainda mais cruel. Asmodeu jogou o anel ao mar, onde uma peixe o engoliu. Depois, atirou Salomão a 600 quilômetros de distância. Por 3 anos, o rei vagou como um pária, punido por ter violado 3 mandamentos. Chegou a Amã, onde um cozinheiro real o arrastou à força para a cozinha. Com astúcia, Salomão convenceu o homem a deixá-lo preparar um prato para o rei. O sabor foi tão excepcional que o monarca demitiu seu cozinheiro e nomeou o estranho em seu lugar. Pouco depois, Naamá, filha do rei, apaixonou-se por ele. Sua família, horrorizada, tentou matá-los. Abandonados no deserto para morrer de fome, o casal sobreviveu porque Salomão, em sua sabedoria, não permaneceu onde o deixaram. Compraram um peixe, e nele, milagrosamente, encontraram o anel perdido. Com ele de volta à mão, Salomão retornou a Jerusalém, expulsou Asmodeu e recuperou seu trono. Sua grandeza, no entanto, dependia de uma condição: fidelidade inquebrantável a Deus. Quando a perdeu, tudo desmoronou. E o que o fez trair sua aliança? Não foram os demônios, nem a magia, mas algo muito mais terreno: mulheres. Suas esposas estrangeiras, em número de 700, não apenas trouxeram seus deuses para o palácio real, como levaram a erguer altares a divindades abomináveis, como Moloque, cujo culto exigia sacrifícios humanos.
Segundo a tradição, Salomão chegou a oferecer sacrifícios a Moloque de uma forma tão grotesca que até hoje choca a imaginação, esmagando gafanhotos em suas próprias mãos como oferta em troca de favores sexuais com uma de suas esposas, a sedutora Shunamita, sim, a mesma que inspiraria versos ardentes no Cântico dos Cânticos, onde a paixão humana atinge tons quase profanos. Mas o que deveria ser poesia se transformou em blasfêmia quando o rei trocou a adoração ao Deus vivo por rituais que maculavam não apenas seu trono, mas sua própria alma. E Deus não deixou impune tamanha traição. A sabedoria que um dia fez de Salomão um farol para as nações foi-lhe arrebatada, e com ela, o controle sobre seu próprio legado. O castigo divino foi implacável. 10 das 12 tribos de Israel se rebelaram contra Roboão, seu filho e herdeiro, recusando-se a servir a um rei que perpetuava a corrupção espiritual de seu pai. Assim, o reino unificado de Davi e Salomão desmoronou em dois: o reino do norte, Israel, sob Jeroboão, e o reino do sul, Judá, governado por Roboão, um cisma que marcaria para sempre a história do povo eleito. Mas aqui surge a pergunta que ecoa através dos séculos: como um homem tido como o mais sábio de sua era pôde cair tão baixo? Salomão não era um ignorante, era um filósofo, um buscador incansável de significado, como revelam as páginas melancólicas de Eclesiastes, onde questiona o sentido da vida sob o sol. Talvez tenha sido justamente essa sede de conhecimento que o levou a tolerar e até adotar os cultos de suas esposas estrangeiras. Sua mente aberta às culturas e filosofias alheias pode ter se tornado uma armadilha, a tolerância virou conivência, e a curiosidade, idolatria. A sabedoria que deveria levá-lo se transformou em ferramenta de autodestruição, provando que o conhecimento sem discernimento é um fardo, não uma bênção. Seu caso expõe um paradoxo humano devastador: a inteligência não imuniza contra a loucura espiritual. Salomão sabia das advertências divinas, o próprio Deus havia proibido os israelitas de se casarem com estrangeiras, justamente para evitar que seus corações se desviassem. 1 Reis 11:2. Mesmo assim, ele escolheu ignorar. Não por ignorância, mas por fraqueza. Sua queda não foi um acidente, foi uma escolha repetida, um lento abandono da aliança em troca de prazeres efêmeros e conveniências políticas. E aqui está a lição teológica mais cruel: o pecado de Salomão não foi apenas idolatria, foi ingratidão. Ele recebeu tudo: sabedoria, riqueza, poder e ainda assim, como um criança insaciável, estendeu as mãos para o que era proibido. Sua história é um espelho para todos nós: quando abandonamos o essencial em nome do acessório, até os impérios desabam. Do ponto de vista histórico, seus casamentos não eram apenas paixões e eram estratégias. Na geopolítica antiga, alianças se selavam com sangue e com leitos nupciais. Cada esposa estrangeira trazia consigo não apenas um dote, mas uma religião, um culto, uma pressão para que Salomão a respeitasse aos deuses de seus povos. O que começou como diplomacia terminou em apostasia. O sincretismo religioso que lhe permitiu enfraqueceu a identidade de Israel, diluindo a fé monoteísta que deveria ser seu alicerce. Quando a unidade espiritual se quebra, a unidade política não resiste. O cisma do reino não foi um acaso, foi a consequência lógica de um rei que serviu a muitos senhores, menos ao único que importava. Salomão encarna, assim, o drama eterno do ser humano, a tensão entre o ideal e o compromisso, entre a verdade e a conveniência. Sua vida prova que até os mais brilhantes tropeçam quando confundem sabedoria com saber navegar entre contradições. Ele quis ser tudo para todos: filósofo, amante, político, construtor, e acabou não sendo nada para si mesmo. Sua herança não é apenas um templo em ruínas, mas um aviso: a genialidade sem fidelidade é um castelo de areia. E você? O que está disposto a sacrificar no altar de seus desejos? A história de Salomão não é apenas sobre um rei que perdeu um reino. É sobre todos nós e as escolhas que, dia após dia, determinam se construiremos templos ou túmulos para nossas almas.